Sejam bem-vindos à nossa rádio que virou TV, agora TV Bento Abelaira. Muito feliz de estar aqui presente nessa mesa com os nossos convidados para começar o nosso primeiro programa, o nosso programa de abertura dessa TV Rádio, né? É uma alegria imensa estar aqui com vocês, saber que a gente está começando um projeto desse que é um projeto grandioso, né? Mas a gente sabe que um projeto também faz parte das pessoas que vão nos acompanhar também, né? Então eu já quero desejar que todos sejam muito bem-vindos e que esse programa também possa servir como uma forma de construção para o conhecimento de cada um de vocês também, e que o nosso público seja bem diversificado, que nós possamos atender também todas as demandas de temas importantes, né? Para quem está chegando agora, nós somos uma rádio aqui direto da Escola Estadual Bento Abelaira Gomes, aqui de São José do Rio Preto, e nós estamos bastante felizes de estar começando esse projeto. Eu já quero que dê as boas-vindas à nossa diretora da escola e se apresente também e dando as boas-vindas para o nosso público. Oi pessoal, boa tarde, eu sou Maria de Fátima, sou diretora da escola Bento Abelaira Gomes há 4 anos, mas estou na educação já há quase 40 anos. Daqui uns 3 anos faz 40 anos que eu estou na educação. É um prazer enorme nós termos a nossa rádio, de onde nós vamos ter a chance de debater vários temas importantes. E interessante que nós vamos debater, mas quem vai debater principalmente são os nossos alunos. Exatamente. Né? Hoje nós estamos aqui com vice-diretor, professor, professora, né? Mas o nosso foco principal vai ser o nosso aluno. Isso, trazendo esse protagonismo, né? Isso. Seja bem-vindo, Vliner. Prazer é todo meu fazer parte desse projeto, né? A gente tinha um sonho, estamos realizando esse sonho hoje, junto aqui com a Fátima, que dá sempre todo o apoio. A ideia também maravilhosa do professor, e a gente compra as ideias boas e põe em prática. Exatamente. Né? Eu sou vice-diretor, comecei em 94, faz um pouquinho de tempo. Já estou quase ali na aposentadoria, vamos ver, né? Se vai dar tudo certo. E tem muito ainda para queimar ainda, viu? Tem bastante ainda, né? Mas estamos aqui e vamos dar continuidade a esse projeto até mais um tempinho. Isso, já você conta um pouquinho mais da sua história como professor, como que você começou na carreira e tudo mais, porque uma coisa que eu acho interessante, os alunos vão concordar, a gente gosta de conhecer um pouco dos nossos professores, conhecer de um pouco mais sobre a direção, sabe? Que eu acho que é importante, viu, Vliner, as pessoas perceber que nós somos seres humanos igual eles, que às vezes a gente está na sala de aula e a gente está lá tendo que cumprir às vezes um conteúdo e tudo mais, e às vezes a gente passa despercebido que fala assim, parece que a gente não é ser humano, né? Sim. Então a gente vai trazer um pouquinho disso também, para que os alunos e toda a comunidade possa conhecer um pouco também e ter essa proximidade com a nossa escola, não é mesmo? Sim. Aproveitando, quero que a dona Ivete também, nossa professora, também já foi minha diretora, né? Possa se apresentar e dar as boas-vindas para o nosso público. Boa tarde, é com imenso prazer que estou aqui e faço parte hoje da equipe Bento Abelaira. Fui muito bem recebida nesta escola, bem recebida pela dona Fátima, pelo Vliner, uma equipe muito acolhedora. Bom, eu já tenho 34 anos, este ano vai para 35 anos de magistério. E é algo que eu gosto muito, tanto é que já me aposentei, voltei, estou próximo da segunda aposentadoria. E é com imenso prazer e com muito amor que faço parte dessa equipe. Estamos hoje iniciando a Rádio Bento Abelaira e eu espero que tenhamos muito sucesso, que os alunos possam mostrar o seu protagonismo, suas ações e se identificar cada dia mais com a escola e com isso termos bons resultados.
Isso, muito bem. Aproveitar já que a Dona Ivete está falando, né, o Vlínio também comentou um pouco sobre a questão de tempo de sala de aula, né, e tudo mais. A gente também já falou um pouco de protagonismo juvenil, a gente vai falar disso também durante o nosso programa. A gente vai falar da questão do uso das tecnologias. Eu já quero pedir para o nosso amigo João Pedro, também já agradeço o João Pedro, que vocês não vão, ainda eu vou fazer o mistério do João Pedro, tá pessoal? Vocês vão conhecer o João Pedro mais pra frente, mas já quero agradecer também a disponibilidade dele para estar vindo aqui, o aluno presidente do Grêmio, tá pessoal? O Grêmio é muito importante nesse processo dentro da escola. Já quero deixar um agradecimento em nome do João Pedro. Já vou pedir para ele colocar o nosso tema aqui na tela, né? Que nós vamos falar sobre o uso da tecnologia no ambiente escolar. O nosso tema vai aparecer embaixo aqui para vocês, e eu quero já trazer para a mesa, primeiro, falar um pouco sobre a trajetória de vocês dentro da educação, como que era a tecnologia quando vocês começaram e tudo mais. Eu me recordo que eu gostava, gente, acho que todo aluno passou por isso. Eu gostava às vezes de sentar na frente para sentir o cheiro do mimeógrafo, né? Então, conta um pouco para nós como que foi a trajetória de vocês, do começo, da onde surgiu essa questão também de ser professor, né? Conta um pouquinho disso também pra gente aqui, partilhar com os nossos alunos, com os nossos espectadores. Eu comecei em 1989 e nós não tínhamos livro didático, então hoje, às vezes a gente até é uma ferramenta, né, que todos os alunos têm em mãos, e os nossos alunos de 1989 não tinham. Então eu levava tudo mimeografado, né? Às vezes não dava tempo. O mais difícil era você encontrar um texto que coubesse num mimeógrafo. O mimeógrafo, ele tem um tamanho, uma folha de mimeógrafo, o tamanho de uma folha de sulfite. Então a gente tinha que economizar, escrever bem pequenininho, né? Para depois a gente mimeografar ele, colocar o álcool, né? E fazer aquele processo. Às vezes não dava tempo, então a gente levava na sala de aula, os alunos ajudavam a mimeografar. E os alunos gostavam, viu? Amavam, assim, tinha aquele cheirinho gostoso, né? Eu acho que é um pouco de cheirinho de limpeza, cheirinho de coisa nova, que é gostoso, né? É isso aí. Então é algo assim, que a gente fala assim de um tal de saudosismo, né? Uhum. Mas foi uma parte muito boa, foi uma questão de transição, né? Que nós passamos. Nós que estamos há mais de 30 anos na educação, nós passamos por essa transição, que eu acho que é uma transição assim, de nostalgia. Uhum. Realmente de nostalgia. Também tenho muitas saudades desta época. Não era só o mimeógrafo, não era só o álcool, tinha toda aquela tinta que nós tínhamos que colocar no mimeógrafo. Muitas vezes os alunos iam nos ajudar e ficavam todos cheio de tintas. Tínhamos que ficar limpando com álcool, não tínhamos o que temos hoje, sabonete nas escolas e tudo mais que nós temos era uma dificuldade. Porém, era muito gratificante e muito bom. Para os alunos era uma festa quando eles podiam nos ajudar. Não é mesmo? Na época, você tinha que comprar folha de papel ao maço para fazer a prova, né? E quando dava aquele frio na barriga que o professor falava, chamado oral. Vamos lá para frente. Eu peguei essa época, viu? Na minha época, nos anos 2000, começo ali, estava na escola, o professor de geografia fazia chamado oral das capitais de cada estado, né? Professora de matemática fazia chamada oral de tabuada no meio da sala. De verbos. Cara, era uma outra realidade, né? Mas eu particularmente gostava muito, foi uma época bem bacana, né? E tinha mais alguma coisa que vocês usavam assim, que vocês lembram? Por exemplo, a gente, filme era raro, né? A gente tinha, na época eu estudava no Ivete, pertinho, tinha uma sala de vídeo, né? Mas é dificultoso também até para a questão do filme para passar na época, né? Essa questão de acessibilidade desse material. Eu lembro do CD, né? Do CD ainda a gente usava bastante, né? Agora, a questão da música. Quando a gente tinha uma música para trabalhar, era aquela fita cassete,
né? Uhum. A fita cassete. Aí tava lá no meio da música e enroscava essa fita. Aí você ia tirar do gravador, esticava aquela fita, tinha que vir com cuidado para não mastigar a fita. Uma caneta, Com uma caneta enrolando, É. né? Isso. Aí o pessoal do YouTube tá aí, ó, só puxar a barra pra trás já consegue rever tudo que a gente tá falando, né? verdade. Em tempo real, né? Antigamente você ficava lá rodando um negócio pra Ponta, voltar. tudo na ponta do dedo. Hoje é tudo na ponta do dedo. Mas depois da fita cassete, aí vieram os pendrives, vem depois. Tem disquete, não tem? Nós tínhamos o O disquete, disquete. que depois de muita evolução tivemos o disquete. Depois do disquete vieram os pendrives. Mas o disquete me aprontou uma vez. Conta pra nós. Eu fiz um trabalho, fazia um curso na Unicamp. E eu digitei todo esse trabalho e tal, gravei nesse disquete e o trabalho estava perfeito. Só que o disquete, ele desconfigurava se você usasse em outro computador. E quando foi na hora de enviar por e-mail, eu tinha que colocar naquele computador, a hora que eu olhei, ele estava cheio de quadradinho. Nossa. Aquilo me deu um desespero, porque era o último dia que eu tinha que encaminhar o trabalho. Então, era difícil de você trabalhar também com essas tecnologias que não funcionavam tão bem assim, né? Uhum. Hoje em dia a gente fala assim, as coisas são muito mais fáceis por um lado, né? Eu vou te falar assim, não posso, pensei 2 vezes falar fácil, porque eu vim de uma época diferente também, né? Eu com 11 anos, 12 anos já estava desmontando o computador, por exemplo, né? Então é uma transição que para uns vão ser fácil, outros vão ser difícil. Falando de transição, por que eu tô puxando esse assunto? Como é que é para vocês perceber essa escola que é completamente diferente no ano de 2025? Como é que é perceber essas inovações? E pessoal, a gente sabe que tudo que é novo é angustiante às vezes, né? E saber de tantas novidades que tem, como que vocês lidaram com essa transformação da escola? Porque uma coisa é a minha pessoa que pegou já uma era tecnológica e já está um pouco mais encaminhado, mas outra coisa é você sair do mimeógrafo para chegar hoje. Como que foi essa transição para vocês? Eu queria que a Ivete falasse, porque às vezes eu até comento com ela, porque quando eu entro dentro da sala de aula e vejo eles trabalhando com os slides, né? Aí eu falo, gente, se eu entrar na sala de aula hoje, eu vou ter que aprender a fazer isso, porque eu não sei, né? E a Ivete, ela é da mesma época que eu, né, Ivete? Sim. Ela era da época do mimeógrafo e entrou numa dessas. Eu gostaria que você falasse. Sim. Fala pra nós, essa transição aí. É muito complicado. Eu nunca imaginei se nós falássemos que existiria toda esta evolução, acho que eu hoje estaria internada há alguns anos atrás. Se dissesse que nós poderíamos colocar os slides, espelhar na lousa branca, lousa digital, onde você não precisaria estar debruçada noites e noites preparando aula nos livros, nos cadernos, para chegar no outro dia, escrever na lousa. Chegava em casa com dores horríveis no braço, que você não aguentava de dor no braço, de tanto que você escrevia, apagava a lousa, escrevia, apagava a lousa, dava um tempo para o aluno copiar, mas eram bons tempos estes. Era de uma forma mais difícil, mas os alunos aprendiam de uma outra forma. Agora, imaginar que hoje, nós aqui no Bento, nós ainda não temos lousa digital. Espero que num tempo breve todas as escolas possam ter a lousa digital, onde você pega um aparelhinho e já vai mudando todos os slides, né? Que isso era muito prático, mas nós temos todos os slides aí para trabalhar. Foi muito complicado, porque eu sou da era que gostava de papel, aprendi a trabalhar no papel, aprendi
que quando o professor passava uma pesquisa e nós não tínhamos o livro, nós íamos para a biblioteca municipal. Chegava lá, pesquisava naquelas enciclopédias, até encontrarmos o assunto. Barça. Na Barça. Até encontrarmos o assunto. Se você não sabe o que é Barça, depois você dá uma pesquisada aí no Google, viu? Aí chegávamos na escola, gente, e muitas vezes não era aquilo que o professor. Por quê? Naquela época o professor era detentor do saber. Não era como agora, mediador de conhecimentos, entendeu? Mas ele era o detentor. E muitos achavam que o que ele falava era lei. Quantas vezes, eu estou voltando lá enquanto aluno, mas quantas vezes a gente dava uma resposta que você interpreta e acha que o assunto é o mesmo, mas não era com as palavras que o professor gostaria que seria dito, então era errado. No outro dia você voltava para a biblioteca municipal. E hoje, gente, está aí, o aluno basta um toque na ponta do dedo. Sim. E eles acham que é difícil. E é tudo muito fácil, mas é outra época, é uma evolução muito rápida, uma transição muito rápida. Mas que com toda a dificuldade nós estamos nos preparando, estamos conseguindo. O que eu acho muito bacana é que algo que eu achei que jamais eu conseguiria, e estou aí trabalhando. Outro dia numa reunião de pais, na última reunião de pais de 2024, um pai de um aluno me perguntou se eu estava preparada, se eu estava me preparando para a evolução. Porque eu tenho a impressão que ele quis dizer com muita educação que eu estava muito velha para estar na sala de aula. Quando eu disse que tinha 34 anos. Às vezes a pessoa quis falar, mas ela pensou de outra maneira de falar com ele. Enfim. Ele foi muito educado. Eu falei, sim. Por isso, existem os cursos que a gente vai estar sempre aprendendo, sempre atualizando. Tem aí o Multiplica, tem a EFAP, tantos cursos que nós estamos caminhando e estamos aprendendo. Tudo que eu E temos também os alunos que nos ensinam. Né? Sim, a gente aprende muito, né? Os alunos, eu falo, o professor que entra na sala de aula e não reconhece que ele vai aprender alguma coisa também com o aluno, né, ele precisa mudar um pouco da mentalidade dele. Porque o aluno hoje em dia, às vezes, vou dar um exemplo simples, o professor às vezes tem dificuldade de abrir um slide. O aluno chega ali em 2 minutos, né, Blina? Não, a gente vê no celular, né? A gente está com maior dificuldade com o celular. Hoje uma criança de 8 anos, 9 anos, até menos, pega o celular, configura tudo, te entrega prontinho, você está ali sofrendo. Sim. Né? Sim. Então, principalmente no YouTube. O ano passado eu estava querendo colocar um vídeo nos stories do Instagram, mas eu queria gravar ele no celular com música. E eu apagava. A minha netinha tinha 7 anos, né? Ela veio, vovó, é só você pôr a música e você ir nesses 3 pontinhos aqui, ó, e colocar salvar. E eu falei, filha. E todo dia Tá vendo? a gente aprende com as crianças, né? Essa questão, a gente vê, até fico assim, né, refletindo, às vezes vou levar minha filha na escola, menino de 3, 4 anos, hoje em dia já tem o celular na mão. Não vou entrar na discussão o quanto isso é bom o quanto isso é ruim, mas que é um fato. Eu quero aproveitar falando, já entrando também nessa questão da tecnologia, né, das transformações, e uma transformação, a Ivete já falou, que antigamente o professor chegava, ele colocava o conteúdo na lousa e explicava, e o aluno... Agora nós temos essa mudança. Hoje nós temos muito mais um professor como mediador. Né? Como que é lidar com essa transformação também, até no modo de trabalhar, né? Porque essa mudança trouxe uma questão assim, de ressignificar a educação para o próprio professor, né? Como que a gente está lidando com essa ideia? Vocês conseguem perceber que todos os professores
conseguem, às vezes, atingir esse ideal de educação do século XXI, que é essa mediação? Eu penso assim, que ainda eles não conseguiram compreender, sabe, essa questão da mediação. Não é eu colocar o texto na lousa para o aluno copiar, sabe? Ontem, quando eu estava dando a devolutiva para os alunos dos terceiros, e mesmo com o 6º ano, a gente bateu um papo muito legal, sabe? Sobre educação, sobre os slides, sobre o material que eles estão utilizando, sobre os professores. E aí a gente percebe que dentro de um conteúdo que eu posso trabalhar, eu também posso fazer essa interação com ele, sabe? Eu ser apenas um mediador. Sim. Eu mediar isso daí. Então tem muitos ainda que estão ali no escreve e copia. Então mediar hoje o conhecimento é diferente. É bem aquilo que a gente estava falando, é uma questão da troca, né? Sim, Ele troca dá, de conhecimentos. Ele dá e eu dou de volta e a gente Isso. faz uma troca, né? Sim. E essa questão também, antes de vocês comentarem também, só fazer um adendo, o aluno também parece que não está preparado. Que a Dona Ivete pode falar sobre essa questão, que às vezes a gente passa uma aula que a gente conversa com o aluno e o aluno fala assim, mas você não vai passar nada? Ele está esperando o quê? O conteúdo na lousa. Sim. Então é uma cultura que a gente percebe Sim. que também precisa ser alterada nessa questão do aluno. Você não percebe isso, Dona Ivete? Isso mesmo. Inclusive, um aluno me disse outro dia que eu pareço youtuber. Professora, você parece um youtuber. Falei, mas eu não sou, porque eu coloco o slide na lousa e passo e vou explicando e quero um retorno. Mas como muitas vezes a gente não tem esse retorno, qual é o retorno? Participar da aula, esse bate-papo legal, essa troca de conhecimento, e eles perceberem que eu estou ali para mediar. Eles precisam estar junto com o professor, percebendo, fazendo perguntas, para estar aprendendo. Que hoje não é o copia o texto, eles não são aluno copista, eles são alunos participativos, eles são alunos críticos, atuantes, então o que eles precisam ler, dar uma devolutiva, e a gente precisa de um bate-papo legal, que muitas vezes a aprendizagem acontece não no copiar. Eu falo muito para eles, o que adianta copiar? Chega em casa, joga o caderno, não pega nunca mais, nem sabe o que copiou, porque nem leu o que copiou. Então o que eles precisam aprender é escutar, que precisaria ter um curso de escutativa, onde o aluno ouve, compartilha o que ele ouviu, acaba, não sei como dizer agora, me fugiu a palavra, processar tudo aquilo que ele ouviu. Ter uma conectividade Isso. das informações ali, né? Isso, e processar tudo para entender, que não adianta copiar, mas eles ainda não estão preparados para essa troca de experiências. Ainda ontem eu falei com ele sobre isso, sobre a questão da escutatória, né? Porque eu sempre falo o Rubem Alves, porque o Rubem Alves sempre fala, ele fala que a gente tem que fazer um curso de escutatória e não de oratória. E que lá fora, só vai nos escutar aquele que fala bem, né? Aquele que sabe. Que tem argumentos, né? Que tem argumentos. Então, às vezes eu percebo que eles estão muito assim na defensiva com a gente. Você fala uma coisa que vai ser bom para ele, então ele está na defensiva. Foi assim que eu senti ontem com as salas, e conforme a gente ia conversando, eles iam mudando, sabe? Ia mudando aquela maneira de pensar. E quando você falou da palavra processando, eu tinha um amigo que ele falava assim, que o conhecimento a gente tem que ruminar ele, igual uma vaca mesmo, sabe? Você pegar ele, aí você vai ali, você mastiga, até você conseguir entender, compreender e ir para a vida, né? Então, vamos falar da tecnologia, o avanço que teve tão rápido, né? Porque foi bem rápido. Muito Os alunos
perderam, vamos falar assim, essa escutativa, porque eles ficaram muito no celular. E essa, vamos falar assim, proibição do celular na sala de aula foi bom para quê? Para que eles voltem novamente a prestar atenção no professor, a prestar atenção no colega, a conversar no recreio, porque você saía no recreio, cada um no celular, entendeu? Então a tecnologia ela é boa, só que também... Você está querendo dizer como se eles estivessem agora sendo apenas passivos, né? Sim. Com o celular. Isso. E é o que vem complementar o que a Dona Ivete falou, né? Essa questão do aluno ter essa escuta, mas essa escuta ativa, né? Eles estão até mais participativos agora, Sim. né? Então são aqueles alunos que ainda estão relutando para usar o celular, tudo, mas a maioria, você pode ver que é uma grande maioria, nós estamos usando o Eu celular. acho que 90% deixou de usar o celular, mas agora eles descobriram que eles podem se comunicar. Então, neste primeiro momento... Aí já é outro problema. É isso que eu ia falar. Você tá falando que eles pararam de usar o celular, começou a ser interativo, vai gerar os conflitos também, vai sobrar para vocês. Mas eu acho que isso é passageiro. Sim. Vai gerar esses conflitos, mas eu acho essa que teve proibição... essa mudança muito rápida. Sim, e a aceitação deles. Eu acho que até que a aceitação, eu pensei que fôssemos ter mais problemas com o celular. Então os problemas foi pouco, tipo 90% aderiu à lei que é proibido, que a lei não tem que se discutir, é proibido e pronto. Sim. Mas agora eles querem substituir o celular por qualquer coisa. Então agora eles estão interagindo e conversando mais. Mas vai chegar um momento, eu acho que muito em breve, eu tenho a impressão que esse outro bimestre, agora esse outro momento, eles já vão começar a pensar um pouco mais da aprendizagem, quando perceber que não é só o conversar, que pode conversar sim, mas existe um momento. Igual você está falando, eu acho que é um processo, né? Nós estamos passando o primeiro bimestre ainda com essa nova legislação e tudo mais, né? E eu acho que isso, a longo prazo, a gente vai começar a colher muito mais retorno, né, sobre essa questão. Sim. Mas eu também fiquei feliz, eu até brinquei, né? Falei assim, eu fiquei feliz que eu vi alunos jogando carta esses dias na escola, porque parecia que até isso tinha se perdido, né? Cartas que eu falo num baralho, tá? Acho que era o Uno, isso, uma brincadeira tal, divertida, enfim, mas você não via mais os alunos nessa interação, né? O tanto que o celular bloqueava, se eles não estavam conversando, ficava cada um num canto jogando, sabe? Absurdamente, não é verdade? Exatamente. E aí, igual a gente falou, acaba sobrando, vai virando mais conflitos, né? Vai acabar, mas é um conflito que é importante até para o aprendizado do aluno, né? Mas também falando dessa questão das ferramentas, da tecnologia, sobre essa questão das ferramentas que nós temos hoje em dia, né? Essas ferramentas, eu vou te falar assim, ó, eu tenho visto muita gente que é a favor, muita gente que é contra, porque hoje em dia, não sei se você conhece a rede estadual, mas nós temos bastante plataformas disponíveis como meio de aprendizagem, né? E eu queria saber também um pouco de vocês, como que vocês têm visto essas plataformas. Eu sei assim, ó, Matific, tem gente que fala Matific, tem outro que fala Matific, isso, que os alunos gostam muito, que eu já percebi. Queria que vocês falassem um pouco também dessas plataformas. A Dona Ivete usa bastante a questão da redação, né? Pela função que ela está. E quanto que essas ferramentas, ao que ponto que ela auxilia, ou que ponto que ela está ainda aprendendo o aluno nessas tecnologias que inibe ele no processo de pensar, né? Olha, eu, enquanto gestora, eu vou falar aquilo que eu falo para eles. Eu era uma aluna muito assídua, uma aluna muito CDF, aquela melhor aluna da turma. Se eu tivesse todas essas plataformas para mim, para eu que era essa aluna, eu acho que eu engoliria uma por uma e eu me sairia muito bem, sabe?
É uma oportunidade da escola pública ter todas essas plataformas. Contudo, porém, todavia, sabe, nós temos uma clientela que a maioria não gosta das plataformas, que eles não fazem. Eles só fazem se a gente ficar ali, ó, cobrando, porque a nossa meta tá baixa, porque precisa disso. Então, assim, é muito cansativo para nós, sabe? Por outro lado, nós temos alunos, por exemplo, que os pais não têm nem o computador, ele não tem o celular, né? E isso atrapalha bastante. É um desafio, né? E eu penso que é um exagero de plataforma, sabe? É um exagero de plataformas, assim, sendo cobradas todas ao mesmo tempo. Para um aluno, às vezes, que não queira estudar, entendeu? Mas eu gosto, por mim, se fosse eu aluna hoje, né? Se eu fosse aquela aluna, eu adoraria. Entendi. Você entendeu? Porque isso não é um paradoxo, né? Não tinha na nossa época, né? Tantos de ferramentas que Isso. tem hoje em dia, acesso que a gente tem fácil às coisas, né? E você vê, como que você vê essa questão das plataformas para os professores, Dona Ivete? Principalmente, se puder também falar dos desafios também, né? Isso. Porque desse professor que nós estamos falando que saiu do mimeógrafo, né? Para chegar nesse, é um desafio, né? É um desafio imenso, porém é muito bom, é tudo muito fácil. Hoje só não aprende quem não quer, porque está tudo aí muito fácil para os alunos, tudo à mão. Os professores, eles têm professores maravilhosos que se empenham, que se evoluíram, que estudaram, que alguns não gostam. Eu também tenho muitas coisas que eu não gosto, mas não que eu não goste da plataforma. Por exemplo, é um excesso de atividades que fala sobre o mesmo assunto. É onde entra o professor para estar mediando e saber selecionar e unir todas aquelas plataformas do mesmo assunto para passar para o aluno e não ficar aquela aula repetitiva e cansativa, entendeu? Ao mesmo tempo, tem o Matific, tem o Khan, né? Tem o Khan, tem o Leia SP, tem as redações, as tarefas, então é muita coisa. E agora ainda tem, por exemplo, no turno, o Expansão. Por quê? Eu acredito, não sei, sou leiga nesse assunto, não li nada a respeito, que a grade curricular não coube naquele período, né? Sim. Então eles colocaram mais algumas disciplinas onde os alunos precisam estar acessando, por exemplo, e tem empreendedorismo, oratória, que é uma aula tão importante, do qual os alunos não têm maturidade para estar avaliando e saber o quão é importante a oratória para o desempenho deles, para falar, para escrever melhor, para saber se posicionar, postura. Seria maravilhoso, mas também está nessa expansão, a qual os alunos precisam estar acessando fora do horário de aula. Então eles já trabalham, já estudam à noite, a grade já está imensa, então não sei por que essas plataformas é importante para eles, são muito importantes, mas muitas vezes eles não dá tempo. E para nós, para mim, enquanto professor dessa disciplina, é muito cansativo, porque você leva e os alunos não acreditam que eles precisam disso. Eles acham que não deve fazer, então não acessa, você leva, entrega o tablet, o Chromebook, todos os meios que eles precisam, mas eles acham que não é importante. Então é um desafio muito grande e ao mesmo tempo frustrante, porque tudo que a gente quer enquanto professor é que o aluno leia, faça perguntas, se interesse, e para eles estão assim em outro tempo, outro mundo, outra realidade. E faça a plataforma com seriedade. É isso que eu estava pensando aqui agora. Né? Fazer com seriedade, por exemplo, a tarefa. A tarefa não é ficar verdinho, eu falo para eles, é você acertar
as questões. É o momento de estudar, né? É o momento porque de estudo. A prova paulista, o provão paulista, ele é retirado todo dessas plataformas. Sim. Sim. Entendeu? Então eu falei para ele, será que nós vamos ter que pegar isso daí, xerocar para vocês fazerem com seriedade? Né? Aí a gente entraria até num tema que daria um podcast inteiro depois, né? Dos problemas, por exemplo, notório a questão da ausência familiar também, né? Sim. Porque a gente percebe que a gente tem as plataformas, tá tudo, muitos alunos têm um celular às vezes melhor do que o nosso e às vezes não utiliza da maneira correta, né? E também a questão da falta da família também, de supervisionar, de acompanhar. Porque olha só, eu falo isso para meus alunos, se o seu pai e a sua mãe não te supervisiona, imagina se você vai me ouvir que eu não sou nada seu, né? Eu sou aqui um colega, uma pessoa que está aqui diariamente com você, mas não tem um vínculo afetivo ou um vínculo familiar com você, né? E como é que vai? Entende? Essa é uma questão complicada e que eu vou aproveitar desse assunto para a gente chegar no nosso último assunto já, que a gente já está chegando no nosso tempo, para a gente falar sobre esses desafios do uso da tecnologia, né? Igual a gente falou da questão da própria família, né? Que a gente não vai entrar nesse assunto tanto por agora, mas as dificuldades que acontecem na escola, as dificuldades do professor, até assim, a questão estrutural. Eu pedi para o Vliner falar primeiro como é que foi toda a preparação estrutural para receber toda essa tecnologia na escola e tudo mais. Se você puder falar um pouco também do que tem na escola, para o pessoal saber, né? Então, a primeira coisa que começou a vir um pouco de dinheiro, porque antigamente a gente fazia assim, milagre, né? Aí começaram a vir as verbas, né? Sim. Aí veio a Fátima para cá também, que aí a gente começou a trabalhar junto, que a gente tem as ideias, né? E a gente tem as ideias, a gente já executa, não fica muito, né? Mas assim, às vezes é um desperdício de material, porque você faz uma instalação toda elétrica, daqui a pouco eles vêm, não é mais desse jeito. Eles vêm e fazem outro É para fazer de outra forma, então aquilo ali fica perdido, entendeu? A gente preparou essa escola aqui, eu desafio aí os alunos a apresentarem uma escola mais bonita do que essa. Eu costumo falar para os alunos quando eu levo na minha sala, vocês têm que amar a escola de vocês. A partir de quem faz a escola, não é a estrutura, não é isso, são vocês, entendeu? Mas muitos, né, adoram escolas, mas tem aqueles que adoram depredar a escola, destruir, né? Você apronta uma rede dessa, daqui a pouco você chega na classe, tá quebrado. O dinheiro que você ia gastar para uma outra coisa, você tem que arrumar aquilo lá, entendeu? É um problema. Internet, a gente está aí na luta, né, Fátima? Para ver se a gente contrata uma segunda linha de internet, porque a hora que liga tudo, o computador não está ligando, aqui não está abrindo, aqui está rodando, na secretaria. Então, esses são os desafios das tecnologias que eles mandam para fazer, para acontecer, mas sem uma estrutura. Às vezes a internet não funciona muito, né? E a questão também da quantidade de computadores que nós recebemos no começo está pela metade. Quebrados. Quebrados. Ainda hoje mesmo eu conversei com o supervisor a respeito disso. Por quê? Porque nós temos um cronograma. Aí chegou um professor que ele ia fazer a aula do Leia, não tinha aparelho para ele porque os outros alunos estavam utilizando. Entendi. Então nós estamos pela metade com aparelhos todos assim deteriorados, né? Estão super antigos, acabados, então é preciso novos, né? Com tanta plataforma, tanta coisa para baixar no celular, ele acaba se tornando obsoleto, né? Já começa a ficar antigo. E a falta de pertencimento também que os alunos têm, que eles não cuidam, eles não conseguem perceber que ele vai usar de manhã, à tarde o outro vai usar o mesmo aparelho e à noite o outro, que aquele aparelho é da escola e é para o bem dele. Porque muitos
alunos falam, eu não fiz a tarefa porque eu não tenho celular. Falei, escuta, mas eu estou aqui com o tablet para você fazer, e você está conversando, tirando foto no tablet e brincando, fazendo outras coisas. Então eles não têm... aquilo que você falou, falta aquele entusiasmo, falta aquela dedicação. O material tem. O material tem. Vamos ressaltar aqui para quem está assistindo a gente, hoje a escola ela conta com um acervo muito bom, né, na questão de material. Lógico, a gente sabe que está faltando alguma coisa ainda, mas vale ressaltar o que o Wiener falou, que nós temos hoje material para atender os alunos aí, né? Nunca houve tanto investimento, né? Como agora. Nunca houve. Como a dona Fátima disse, se na minha época eu tivesse a metade do material que os alunos têm hoje, a metade da facilidade, meu Deus, nem sei como seria. Então, mas eu acho esse avanço que teve da tecnologia dos alunos para cá, ficou um buraco, que eles se perderam. Uma lacuna, né? Dos professores também. Porque o professor não sabe atingir o aluno com a tecnologia. E tem aquele professor que é um showman. Ele dá aquela aula que todo mundo encanta. Sim. A mesma classe não faz com outro professor, não vai dar trabalho, isso, entendeu? Então tá esse buraco, né? Entendi. Então, porque aproveitar até o que você está falando, para a gente chegar no finalzinho aqui já também, tá, pessoal? Nessa questão do problema do material físico, mas agora vamos falar do material humano, né? Porque as dificuldades, os desafios também para os professores nessa questão desse manuseio de todo esse equipamento, né? A gente tem tido oferta dessa questão da formação continuada para professores, como é que está sendo? Até a dona Ivete falou do Multiplica e tudo mais, né? Fala um pouquinho também sobre essa questão da formação do professor para o uso dessa tecnologia, né? Eu sinto assim que tem professores que eles não estão preparados para isso, né? Mas no ano passado nós tínhamos, por exemplo, o PROATEC, que hoje é PROAT, e eles eram daqueles que ensinavam, sabe? Eles chegavam lá, colocavam o professor em ATPC, eles faziam a formação, ou eles iam até na sala de aula e faziam a formação, além do Multiplica, né? Esse ano nós já estamos com dificuldade porque nós estamos no mês de abril, né? E nem todos os PROATs começaram ainda, né? E nós temos professores novos. E já tivemos prova paulista. E outras que coisas. O professor que foi PROATEC o ano passado saiu da sala de aula para colaborar, né? Então essa questão humana também, é o que eu falei para você lá no começo. Ai meu Deus, eu teria que aprender a mexer com tudo isso, né? A Ivete me emprestou um tablet dela para eu entrar no Leia. Eu não consegui, né? Eu falei assim, eu preciso pedir para a Ivete me ensinar como é que faz para eu entrar no Leia, para eu. Então, se eu sou a gestora e eu estou com essa dificuldade, imagina um professor iniciante que está chegando na escola agora, entendeu? Sim. Que precisa dessa ajuda humana. E aí, dona Ivete, como é que é essa questão dessas novas tecnologias? Você sente que, por exemplo, os programas que tem Multiplica, essas coisas assim, têm colaborado para que a gente possa utilizar essas ferramentas de uma melhor maneira? Como é que é? O Multiplica não ensina, né? Há algum tempo não ensina o professor a trabalhar com a ferramenta. Ele fala sobre as aulas, por exemplo, como gestão de sala de aula, como você preparar melhor. Mas eu posso dizer o seguinte, que quando começou a chegar essas tecnologias, tinha na diretoria de ensino uma pessoa que só dava curso o tempo todo. E a maior dificuldade que ele tinha, o Pedro Pulpo, na época, que você chegou a conhecer, e a maior dificuldade que ele tinha era o grupo de professores, que muitos faziam inscrição, mas apenas não frequentavam. Por quê? Porque era a correria do dia a dia, ainda tinha que dedicar determinada hora para ir lá para fazer o curso. Que era no sábado. Então, não fazia. Então, o ideal para mim seria que todos os professores passassem por uma capacitação, né? Tivesse uma formação de verdade de como mexer com as plataformas.
Isso eles vêm ensinando aos poucos, mas como nós somos humanos e muitas vezes nós resistimos, né, a fazer. Eu tenho o Multiplica, por exemplo, que eu já fiz vários cursos do Multiplica, inclusive estou fazendo um outro curso do Multiplica, mas são cursos online, é tudo por conta da evolução da tecnologia e muitas vezes nós precisamos do humano, né? Daquele contato humano. Do olho no olho. Do olho no olho, sabe? Para tirar determinadas dúvidas. Nada como você estar ali tete a tete, olho no olho para você conversar. Mas eu acho toda essa evolução, toda essa tecnologia maravilhosa. Eu só acho que nós precisamos estar mais preparados e os alunos entenderem que está tudo aí na mão deles, que eles podem tirar o máximo do professor, que nós não somos inimigos. Sim. Mas nós somos amigos, multiplicadores, estamos aqui para ajudar e queremos o melhor deles. Quando a gente cobra, é porque queremos o melhor. Bom, pessoal, a gente já vai chegando no fim, eu só vou contar uma história que eu lembrei aqui agora, pra gente terminar. Eu fui pra ATEC lá do começo, quando voltou a pandemia, voltei junto com a escola, né? E uma vez lá no Celso Abad, o professor mandou um aluno lá, e eu falei, já vou, né? Falei, aí passou 1 minuto, voltou de novo, e a professora desesperada, né? Acho que a gente tá falando da formação, né? E eu falei, tô indo lá, e aí eu cheguei lá, ela desesperada, que o computador não ligava, que ela colocou o computador pra carregar, né? Aí, coitada, eu fui ver, ela colocou o cabo do carregador no cabo do fone. E tava empurrando. E eu não sabia na hora se eu ria. Na vida. Eu fiquei, na hora eu tive vontade de rir, né, mais do ser humano, mas depois eu fiquei, assim, reflexivo sobre essa questão, né, que é engraçado, mas é uma realidade que a gente precisa pensar e estar preparado para isso. Às vezes chamam na sala de aula, o ar não está funcionando, ou o projetor não sei o que, eu vou ver, acabou a pilha. Tá sem pilha o controle, entendeu? Então, são coisas que a gente pode ajudar. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês, mais especial a nossa direção que está aqui. Eu e a Dona Ivete, acho que de modo especial agradecemos a vocês por acreditar nesse projeto, acreditar nesse podcast, e eu acredito que nós vamos ter bastante frutos. Eu acredito que os alunos vão estar cada vez mais buscando esse espaço, porque esse microfone aqui é para você, aluno, é para você que faz parte dessa comunidade, para que a gente possa trazer as nossas realidades do dia a dia e para que a gente possa melhorar o nosso ambiente e tudo mais. O nosso muito obrigado por acreditar nesse projeto e esperamos vocês aqui mais vezes, tá bom? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a vocês por ter trazido, né, essa iniciativa, né, porque a gente sempre teve esse espaço aqui como uma rádio, né, mas agora é uma rádio. Agora é verdade. É uma rádio. Agora é uma rádio. Uma rádio que vai virar TV, tá virando TV, né? Muito bom. Quem ainda não acompanha a nossa escola, procura a gente no Instagram, @bentabelaira, né? E a gente pode se conversando, se falando por lá, né? E vocês também vão dando dicas e a gente vai se comunicando mais vezes, ok? Vamos dar um tchau pra galera. Muito obrigada, boa tchau. Tarde. Muito obrigada, Até boa mais. tarde. Até mais. Obrigado também, Tchau. Dona Ivete. Obrigado a todos. Valeu, tamo junto.